Hoje você vai conhecer um dos momentos mais inesperados e emocionantes vividos por Nicolas Ferreira, deputado federal por Minas Gerais, conhecido por sua postura firme, discurso conservador e forte presença nas redes sociais. Uma figura que costuma gerar polêmica, aplausos e críticas na mesma intensidade, mas que agora se viu diante de uma situação que nenhum discurso político poderia prever. Tudo aconteceu de forma inesperada. Durante uma agenda simples nas ruas de Belo Horizonte, onde cumprimentava apoiadores e ouvia demandas populares, Nicolas parou ao ser abordado por uma mulher que vendia doces artesanais na calçada. À primeira vista, parecia apenas mais uma trabalhadora buscando sustento com dignidade. Mas ao cruzar os olhos com ela, algo em seu semblante mudou completamente. Era como se o tempo tivesse parado. Seu rosto, endurecido pelas batalhas políticas, suavizou. Seus olhos, sempre atentos aos bastidores de Brasília, agora fitavam algo bem mais profundo: o passado. Diante dele estava Amanda, seu primeiro amor da adolescência, a jovem com quem viveu momentos intensos na juventude, mas que o tempo, a vida e as escolhas haviam deixado para trás. O encontro, completamente inesperado, tocou fundo no coração do deputado. Ele não estava preparado para vê-la ali, vendendo brigadeiros sob o sol, com o olhar cansado, mas ainda carregando a mesma doçura que um dia o encantou. A cena rompeu qualquer barreira entre o político e o ser humano. E foi nesse instante que Nicolas tomou uma decisão que ninguém esperava. Em poucos segundos, as câmeras que o acompanhavam captaram um Nicolas diferente, vulnerável, surpreso, humano. Um homem que, apesar da fama, da família e do cargo, ainda carregava memórias profundas de um amor que o marcou. E sua atitude, movida por um impulso sincero, virou o assunto mais comentado do país nas horas seguintes. Prepare-se para conhecer todos os detalhes desse reencontro que emocionou o Brasil e revelou um lado que poucos conheciam de Nicolas Ferreira. A manhã daquele sábado prometia ser igual a tantas outras no calendário lotado de Nicolas Ferreira. Entre compromissos parlamentares, visitas a comunidades carentes e conversas com seus eleitores, o deputado federal por Minas Gerais, uma das figuras mais proeminentes da nova direita brasileira, descia às ruas de Belo Horizonte com o habitual carisma e sua equipe de comunicação a postos para registrar tudo. Era uma ação rotineira, ouvir a população, fortalecer sua imagem junto à base e mostrar presença fora do gabinete em Brasília. Acompanhado por 2 assessores e por um cinegrafista que registrava cada passo, Nicolas caminhava por uma das avenidas mais movimentadas da cidade. Sorridente, cumprimentava comerciantes, tirava selfies com apoiadores e fazia breves discursos improvisados sobre fé, família e liberdade, pilares que sempre pautaram sua trajetória. O tom era leve, quase festivo. Alguns populares se aproximavam com pedidos, outros apenas para agradecer sua atuação política. Nada indicava que aquele seria um dia fora do comum. Nada indicava que, em meio a tantas vozes, ele ouviria uma que não escutava havia mais de 15 anos, mas que jamais esqueceu. Enquanto se preparava para entrar em uma padaria e conversar com o dono sobre os desafios enfrentados pelos pequenos empreendedores, Nicolas foi interrompido por um chamado tímido. Nicolas! Ele virou-se com naturalidade, esperando um eleitor, talvez um fã. Mas quando seus olhos encontraram o rosto por trás daquela voz, algo mudou. Ali, sob o sol quente, segurando uma bandeja simples com brigadeiros e cocadas, estava Amanda, seu primeiro amor da adolescência. Ela usava roupas modestas, o cabelo preso de forma prática e um sorriso carregado de constrangimento e surpresa. Não havia equipe de filmagem que pudesse capturar com exatidão o que se passou no semblante do deputado naquele instante. Amanda não era uma desconhecida qualquer.
Ela fora, muitos anos antes, a menina por quem Nicholas se apaixonou ainda no colégio. A relação, embora curta, foi intensa. Terminaram pela distância e pelos caminhos diferentes que a vida traçou. Ele seguiu para a política. Ela, ao que tudo indicava, ficou pelo bairro onde cresceram. A conversa que se iniciaria a seguir deixaria claro que, por trás das câmeras e discursos, havia ainda um elo que o tempo não rompeu. O reencontro entre Nicholas e Amanda, ainda que breve no início, mexeu com camadas profundas do deputado. Ao notar quem estava diante dele, Nicholas imediatamente pediu à equipe que interrompesse as filmagens por alguns minutos. Aquele não era um momento político, era algo pessoal, íntimo e carregado de emoção. Amanda, ele repetiu, quase sem acreditar. Sou eu há quanto tempo, né? Ela respondeu, tentando sorrir, mas com a voz visivelmente trêmula. Por alguns segundos, o tempo pareceu congelar. Ambos se olharam com uma mistura de surpresa, constrangimento e nostalgia. Ele a abraçou, hesitante, como quem revive uma lembrança antiga e preciosa. A equipe manteve distância respeitosa. Nenhum dos dois sabia exatamente como prosseguir, até que Amanda, com simplicidade, quebrou o silêncio. Eu te vi passando aqui semana passada e hoje resolvi tentar. Me aproximei. Estou vendendo doces para ajudar em casa. A situação apertou. Trabalho está difícil, mas estou levando. Nicholas ouviu com atenção. Seu semblante, normalmente confiante e assertivo, agora refletia um desconforto evidente. Não era vergonha dela. Era desconforto por perceber como os caminhos que a vida traçou os levaram a lugares tão distintos. Amanda, eu não sabia. Se eu soubesse, teria feito algo. Você sabe que Você foi muito especial para mim, disse ele, baixando o tom da voz. Amanda sorriu, mas seus olhos estavam marejados. A gente era tão novo, Nicholas. E a vida acontece, né? Você casou, tem filhos. Eu também tive minha história. Não te procurei por pena ou ajuda, só senti que precisava te ver. Não esperava nada, só precisava lembrar que você existiu. Essas palavras tocaram fundo. Nicholas sentiu um nó na garganta. O que mais o abalava não era a dificuldade de Amanda, mas a dignidade com que ela falava, sem se vitimizar, sem pedir nada. Mas então, a conversa tomou um rumo ainda mais delicado. Eu perdi meu filho há 2 anos, disse Amanda, sem olhar diretamente nos olhos dele. Ele tinha 8 anos, um acidente. Desde então, a vida virou de cabeça para baixo. O pai dele me abandonou. E agora sou só eu. Vender esses doces é a única coisa que me mantém em pé. Nicholas ficou em silêncio. As palavras simplesmente não vinham. Um deputado federal, acostumado a responder sobre economia, política internacional e embates ideológicos, agora estava diante de uma dor crua, real, que não se resolvia com frases de efeito. Ele segurou a mão dela com delicadeza. Eu não posso mudar o que aconteceu, mas eu não vou fingir que isso não me toca. Você ainda é importante para mim. Não como antes, talvez, mas de um jeito que nem eu consigo explicar. Amanda respirou fundo. Havia ali um misto de alívio e dor. Eu nunca te culpei por nada. Eu me orgulho de quem você se tornou. Só espero que você, mesmo no meio de tanta correria, nunca esqueça que o coração também precisa de atenção. As palavras dela ecoaram. O conflito não era entre eles, era interno. Era o embate entre passado e presente, entre o homem público e o homem comum, entre o Nicholas político e o Nicholas garoto, que um dia segurou aquela mesma mão com a ingenuidade de quem acreditava no amor juvenil. Foi então que ele tomou a decisão que mudaria tudo. O silêncio que seguiu a revelação de Amanda foi denso, carregado de tudo o que as palavras não conseguiam expressar. Nicholas olhou para ela com os olhos marejados, algo raro de se ver. Aquela não era uma situação que poderia ser resolvida com um discurso bonito ou com um aperto de mão simbólico. Havia dor, havia história e havia algo mais. Um chamado interior que ele não podia ignorar. Amanda,
Ele disse, interrompendo o silêncio com a voz falha. Você não está mais sozinha. Ela franziu levemente o senho, confusa. Eu quero te ajudar, mas não é uma ajuda qualquer. É mais do que isso. Eu quero que você recomece. Que você tenha um lar digno, estabilidade e principalmente paz. Você não vai mais precisar vender brigadeiro na rua. Amanda arregalou os olhos. Nicholas, eu não estou te pedindo nada. Eu sei, e é exatamente por isso que eu quero fazer isso. Porque você não me pediu. Porque você me olhou com os mesmos olhos de quando a gente era adolescente. Sinceros, fortes, mas cheios de dor. E porque se tem algo que a vida me ensinou, é que quando a gente pode mudar a realidade de alguém, a gente deve fazer isso, sem pensar duas vezes. Nesse momento, ele tirou o celular do bolso e fez uma ligação imediata para seu assessor de confiança. Mateus, me faz um favor. Localiza uma casa simples, boa, num bairro seguro aqui perto. Eu vou comprar. É para hoje. Depois te explico melhor. Só faz isso e manda uma equipe para ajudar com documentação, alimentação, tudo. Amanda ficou completamente sem reação. Começou a balbuciar palavras desconexas, o rosto em choque, as mãos tremendo. Nicholas, isso é demais. Eu não sei se consigo aceitar. Aceita. Ele respondeu com firmeza, mas de forma serena. Não é por pena, é por gratidão. Você fez parte da construção de quem eu sou. E agora, se eu posso te devolver um pouco da dignidade que a vida tirou à força, eu vou fazer isso com todo o meu coração. As pessoas ao redor começaram a perceber que algo extraordinário estava acontecendo. Alguns filmavam discretamente, outros apenas observavam em silêncio respeitoso. A cena falava por si. Não era sobre política, era sobre humanidade. Amanda caiu em prantos, e pela primeira vez em muito tempo ela não chorava por tristeza, mas por alívio, por esperança, por se sentir vista, importante, amada de alguma forma. Nicholas a abraçou com força. Você vai ficar bem, eu prometo. A promessa de um político naquele momento soava como a palavra de um velho amigo. Alguém que, mesmo com a vida mudada, ainda sabia reconhecer de onde veio e quem marcou seu caminho. A partir dali, tudo mudaria. O abraço entre Nicholas e Amanda durou mais do que qualquer palavra conseguiria explicar. Foi um daqueles momentos em que o tempo parece desacelerar e o mundo ao redor perde o foco. Pessoas passavam, carros buzinavam ao longe, mas naquele instante só existia o reencontro de dois corações marcados pelo tempo e agora curados por uma decisão. Amanda soluçava, tentando conter o choro, mas a emoção era maior do que qualquer força de vontade. Ela encostou o rosto no ombro de Nicholas, como quem por um breve instante se permitia descansar de anos de luta e solidão. Você não tem ideia do que isso significa para mim, ela disse entre lágrimas, com a voz embargada. Eu passei noites em claro, pensando se algum dia minha vida teria algum respiro, e justo você aparecer assim foi como uma resposta que eu não esperava mais receber. Nicholas, visivelmente abalado, segurava firme as mãos dela. Seus olhos estavam úmidos. Não era teatro. Não era política. Era o lado mais humano de alguém que, acostumado a lidar com pautas duras, agora se via completamente vulnerável diante de uma mulher que um dia foi seu porto seguro. Amanda, às vezes Deus nos coloca em lugares altos, não para que a gente se sinta maior que os outros, mas para que a gente tenha uma visão mais ampla e consiga estender a mão para quem precisa. Você apareceu aqui hoje para me lembrar disso, e eu te agradeço. Ela sorriu, mas o sorriso ainda era frágil. Quando você foi embora anos atrás, eu chorei muito. Achei que nunca mais te veria. Mas agora eu vejo que o tempo não destrói o que é verdadeiro. Ele só adormece. Houve uma pausa. Nicholas respirou fundo. O ar parecia pesado, mas ao mesmo tempo carregado de significado. Os olhos de Amanda brilhavam, não apenas pelo choro, mas por algo que ela não sentia havia muito tempo: esperança. Ao redor, a pequena multidão que se formou observava tudo em silêncio.
Muitos também se emocionaram. Era impossível ficar indiferente àquela cena. O deputado, a mulher simples, o passado, o reencontro, tudo parecia saído de um filme, mas era real. E naquele instante, mesmo que por um breve momento, o Brasil inteiro viu que a política pode esperar quando o coração fala mais alto. O que era para ser apenas mais uma manhã de agenda pública nas ruas de Belo Horizonte acabou se tornando um momento que ficará marcado para sempre na memória dos brasileiros e principalmente na vida de Amanda. Nicolas Ferreira, que tantas vezes esteve nos holofotes por seus discursos firmes e posicionamentos polêmicos, dessa vez foi notícia por algo completamente diferente. Um gesto de compaixão, humanidade e profunda empatia. Ao reencontrar Amanda, seu primeiro amor, vivendo uma realidade dura, vendendo doces na rua para sobreviver após a perda do filho e o abandono do pai da criança, Nicolas teve a chance de simplesmente seguir em frente. Poderia ter oferecido palavras de consolo, um abraço e voltado à sua rotina, mas ele escolheu algo maior. Escolheu agir. Escolheu marcar aquele reencontro não apenas com emoção, mas com transformação. O Brasil assistiu a tudo com os olhos marejados. Em tempos onde a política muitas vezes parece distante, fria e mecanizada, um ato de humanidade genuína rompeu as barreiras ideológicas e mostrou que por trás dos cargos e das bandeiras partidárias existem seres humanos com histórias, dores e corações que sentem e que podem fazer a diferença. Nicolas não ajudou Amanda apenas por memória afetiva. Ele fez aquilo movido por algo maior, a consciência de que a vida pode nos unir e nos separar, mas também pode nos dar a chance de reconstruir algo bonito, mesmo que em outro tempo, em outro formato. E talvez, no fundo, seja disso que todos precisamos, de momentos que nos lembrem de quem fomos, de onde viemos e de como podemos, sim, mudar a realidade de alguém, mesmo que seja com um gesto, uma decisão ou uma palavra de acolhimento. Agora, a história de Nicolas e Amanda não pertence mais só a eles. Ela tocou o coração do Brasil. Tocou o seu coração também? Se essa história tocou o seu coração, assim como tocou o de milhares de brasileiros, não saia daqui sem deixar sua opinião. Comente aqui embaixo. Você acha que Nicolas fez o certo? Compartilhe essa história com alguém que precisa acreditar que ainda existe compaixão no mundo. E claro, inscreva-se no canal para não perder mais momentos como esse, onde a emoção fala mais alto que a política. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, a vida sempre pode surpreender, mesmo nos caminhos mais inesperados.